Ciclo cardíaco. Curvas de pressão do lado esquerdo do coração. O estímulo elétrico, gerado no nó sinusal, é transmitido aos átrios e, em seguida, aos ventrículos, iniciando a contração ventricular. Como consequência imediata da contração ventricular, a pressão intraventricular esquerda aumenta, supera a pressão atrial e determina o fechamento das válvulas mitral e tricúspide, gerando um som, a primeira bolha. Neste momento, a pressão no ventrículo esquerdo ainda é menor que a pressão existente na aorta, de forma que a válvula aórtica permanece fechada. Inicia-se a fase de contração isovolumétrica com todas as válvulas fechadas. Ao final da fase de contração isovolumétrica, a pressão dentro do ventrículo supera a pressão diastólica existente na aorta e a válvula aórtica se abre, dando início à ejeção ventricular esquerda. A abertura da válvula aórtica normalmente não é audível, mas quando a válvula está anatomicamente alterada, como na estenose aórtica, pode-se ouvir um ruído de alta frequência chamado de estalido de ejeção. A contração isovolumétrica é, portanto, o período decorrido desde o fechamento da válvula mitral até a abertura da válvula aórtica. Nessa fase, é gerado um gradiente de pressão responsável pela ejeção do sangue para a circulação sistêmica. Após a abertura da válvula aórtica, o sangue é rapidamente ejetado para a aorta com redução progressiva e rápida do volume ventricular. É a fase de ejeção rápida. A diminuição do volume de sangue no ventrículo causa queda na pressão intraventricular, ao mesmo tempo em que a pressão dentro da aorta aumenta, devido ao volume crescente de sangue que é ejetado na circulação sistêmica. A combinação desses fatores leva à queda tanto na velocidade quanto na quantidade de sangue que é ejetado. É a fase de ejeção lenta. Na fase seguinte, denominada protodiástole, o ventrículo já iniciou o relaxamento e a pressão intraventricular esquerda pode se tornar levemente menor que a pressão dentro da aorta. Mas ainda existe um pequeno fluxo de sangue para dentro da aorta devido ao impulso da massa de sangue que vinha sendo ejetada e ainda possui energia suficiente para gerar um fluxo, mesmo pequeno. Ao final da protodiástole, a pressão dentro da aorta é bem maior do que a do ventrículo, e suficiente para fechar a válvula aórtica e finalizar a sístole. Neste momento, inscreve-se um segundo ruído, a segunda bolha. O fechamento da válvula aórtica é representado na curva de pressão aórtica como um entalhe, chamado de incisura dicrótica. O ventrículo está agora em relaxamento, com as válvulas aórtica e mitral fechadas. Nesta fase, a pressão dentro do ventrículo se reduz progressivamente até o ponto em que se torna menor do que a pressão dentro do átrio, causando a abertura da válvula mitral e a passagem de sangue para o ventrículo. Nesta fase, o átrio está cheio de sangue, o que cria um gradiente de pressão entre o átrio e o ventrículo, essencial para a sucção diastólica dos mesmos. O relaxamento isovolumétrico é o período que compreende o tempo desde o fechamento da válvula aórtica até a abertura da válvula mitral, que é inaudível em condições normais. Contudo, quando a válvula mitral está anatomicamente alterada, como na estenose mitral, ausculta-se um ruído de alta frequência quando ela se abre, produzindo um estalido de abertura mitral. Com o relaxamento progressivo do ventrículo e o enchimento do átrio, a pressão no átrio torna-se maior do que a pressão dentro do ventrículo. Este gradiente de pressão faz com que a válvula mitral se abra. Inicia-se a fase de enchimento rápido ventricular. Em circunstâncias normais, esta fase é silenciosa, mas quando um ventrículo dilatado recebe um volume de sangue maior do que o normal, gera-se um impacto que origina o som de baixa frequência, a terceira bolha cardíaca. Em seguida, inicia-se a fase de enchimento lento. Nesta fase, o ventrículo já está parcialmente cheio. Isso reduz o gradiente de pressão atrioventricular e diminui a velocidade do enchimento ventricular. Ao final da diástole,
ocorre a contração atrial, determinando ativamente o enchimento ventricular, preenchendo os 20 a 30% restantes da capacidade ventricular. Normalmente, essa fase é silenciosa. Contudo, em alguns indivíduos jovens saudáveis e em algumas situações patológicas, a contração atrial contra um ventrículo com pressão aumentada leva ao choque de um volume de sangue contra as paredes, gerando um som de baixa frequência, a quarta bulha cardíaca. Após a contração atrial, ocorre o estímulo e a contração do ventrículo, que entra em sístole novamente, reiniciando o ciclo cardíaco.